Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o versículo de número 40. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o versículo é o de número 40. Amém, queridos? A igreja está linda demais. Eu estou feliz demais com Jesus, pela sua presença nesse lugar. Amém? Deus já falou alguma coisa com você aí? Através dos hinos, da palavra introdutória. Amém? Para quem chegou depois, foi Jeremias 33. Amém? O presbítero Daniel leu do 1 ao 3. E Deus já me respondeu. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o versículo de número 40. Amém? Ganha tempo. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. E você se assenta. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós acabamos de ler o último versículo de um dos textos bíblicos mais marcantes das Sagradas Escrituras, uma vez que o versículo de número 31 é um dos versículos mais citado nas Sagradas Escrituras. É o lendário versículo aonde Paulo e sua comitiva, o historiador vai dizer que Silas, Timóteo e alguns até narram a presença de Lucas, se encontravam com Paulo naquela prisão em que o carcereiro, que era o responsável por guardar os prisioneiros, salta para dentro do cárcere, observando que dentro do cárcere tinha luz, uma vez que pelo clamor, pela devoção, pelo comportamento de Paulo e Silas e sua comitiva, dada o período dificultoso que eles viveram, Deus fez a terra tremer, de maneira que as placas tectônicas se romperam e se moveram, de modo que as portas das prisões se abriram, e aquele carcereiro, ele era simplesmente um funcionário de Roma, funcionário este público, e representava a classe média naquela época e naquele período. E como a lei de Roma é olho por olho, dente por dente, uma vez que alguém que ficasse com a responsabilidade ou a tutela de guardar um prisioneiro e o permitisse fugir, teria que pagar com a própria vida. Então a Bíblia narra que quando o carcereiro observa que não somente a cela ou a porta da cela em que Paulo se encontrava estava aberta, mas sim todas as portas se abriram, o carcereiro pensou consigo, segundo o costume e a lei, se ele permitisse que mais de um prisioneiro fugisse, e fosse ele o responsável do turno pelo cárcere, a sua família seria dizimada, morta, ceifada. Então o carcereiro pensou consigo:
não somente a minha vida será tirada, mas também de toda a minha casa. Entendendo ele não suportar uma visão como esta, ele saca da espada que se encontrava em sua bainha e iria dar cabo da sua vida. Quando Paulo então de dentro do cárcere grita: não faça tal coisa, homem, estamos todos aqui. Isso causa um alívio àquele carcereiro, porque a história diz que antes de ser lançado no cárcere, Paulo foi açoitado. Paulo apanhou pelo menos por 5 vezes 39 chibatada. E a Bíblia diz que, contudo, Paulo não foge, Paulo permanece. E aquilo deixa o carcereiro atônito, porque Paulo tinha todos os motivos para fugir. Mas as prisões que aprisionavam Paulo não eram aquelas prisões que o impedia de ir e vir. Paulo não somente não era livre, mas Paulo era liberto. E Paulo não deixou, irmãos, as celas ou as portas dos cárceres travar a sua adoração, travar a sua boca. Paulo nos dá uma lição, Figueiredo, que não é no momento da adversidade que nós vamos anular todo o benefício que Deus tem nos feito. Paulo então decidiu louvar, e a sua comitiva o acompanha. Aí a Bíblia diz que por causa desta ação de Paulo, os cárceres se rompem. Aquele prisioneiro então, ele salta para dentro da cela, porque a Bíblia diz que, observando ele, que dentro da cela tinha luz. Então ele salta para ter luz. Eu entendo que o prisioneiro verdadeiro não era Paulo e sua comitiva. O prisioneiro verdadeiro era o carcereiro, que talvez por conta de uma questão financeira, não desprezando o trabalho dos profissionais da área de segurança, mas a questão ali era muito mais profunda, porque quando ele observa que dentro do cárcere tinha luz, ele salta para dentro do cárcere. Só que a função dele não era dentro do cárcere, a sua função era fora do cárcere. A sua função não era comungar ou ter comunhão com os prisioneiros, pelo contrário, a função dele era maltratar os prisioneiros. Só que Paulo e sua comitiva vai dar uma lição àquele carcereiro, de maneira que ele observa e vê algo diferente na vida daqueles homens. E a Bíblia diz, saltando ele para dentro do cárcere, ele vai fazer uma pergunta: peraí, vocês com todos os motivos que tinham para fugir, decidem não fugir. Vocês com todos os motivos que tinham para dar no pé, decidem não dar o pé. Então ele pergunta: que diferencial é esse que vocês têm? O que é que eu tenho que fazer para alcançar a minha salvação? E eu te pergunto, que tipo de salvação é esta que o carcereiro está tratando com aqueles prisioneiros? A verdade é que no momento da dificuldade é que nós seremos observados. Na verdade, nós somos observados em todo o tempo, mas foi no momento da adversidade que Paulo, Silas, Timóteo e toda a comitiva começaram a salmodiar a Deus, começaram a adorar a Deus. E aquele prisioneiro observava minuciosamente, talvez hinos como foi na cruz, talvez hinos como hinos das harpas cristãs, ou como hinos que nós acabamos de ouvir, entoado pelos nossos músicos. Eu sei que de alguma forma aquele carcereiro foi alcançado. A Bíblia não nos traz relatos se houve algum tipo de conversa ou algum tipo de contato de Paulo antes de ser lançado na prisão, até porque a causa da prisão de Paulo foi o anunciar do reino de Deus. Paulo então defendia com unhas e dentes a causa do reino, ainda que para isso ele tivesse que apanhar, ainda que para isso ele tivesse que perder a vida como perdeu. Paulo era convicto em suas crenças. Paulo era um homem bem posicionado naquilo que ele cria.
E foi por isso que ele teve um encontro com Jesus na estrada da graça, conhecida como estrada chamada Damasco. Paulo tinha certeza para o que nasceu, para que Deus o alcançou, e ele procurou viver fielmente estas coisas. O versículo que nós lemos se encontra no versículo 40. E saindo da prisão, após tudo isso, irmãos, Paulo sai da prisão e ele vai parar onde? Na casa da irmã Lídia. Vou pedir para o Bruno me ajudar. Cadê o Bruno? Senta no seu lugar, meu filho. O versículo 14, para quem trouxe a sua Bíblia, pega aí a sua Bíblia aí. Versículo de número 14 de Atos 16. Olha o que diz. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia e temia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Versículo 15. Depois que foi batizada, ela e a sua, nos rogou dizendo: se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Olhe para cá, queridos. Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Nesse contexto de Atos 16, Paulo, ele se destaca e ele acaba alcançando as 3 camadas da sociedade. Se você começar a ler desde o versículo 1, você vai ver aqui uma moça que era escravizada pelos seus senhores e usada por causa do tal do dom ou espírito da adivinhação, porque demônios também falam, demônios também revelam. A Bíblia vai dizer que aquela moça, quando observava que Paulo passava, ela dizia: ali vai homens que temem a Deus e são dignos de Deus. Paulo passou o primeiro dia, Paulo passou o segundo dia. A história conta que num dos dias em que Paulo passava, a moça disparou tais palavras: só que uma pessoa centrada em Deus não se deixa levar por elogios. Até porque, irmãos, quem sabe para o que Deus chamou, não se envaidece. Porque uma das coisas que faz, eu vou ter que falar isso aqui, o bico da aeronave dá no chão é vento a favor. Sabe por que essa igreja cresce? Quem quer saber? Diga para o seu irmão: o vento é contrário. Diga: o vento contrário é que dá aderência para que a aeronave possa sobrevoar. Quem está entendendo? Vento a favor faz o bico da aeronave bater no chão. Mas quando o vento é contrário, irmãos, a Bíblia diz que o povo de Israel, escravizado no Egito, Faraó manda aumentar a carga horária. E a Bíblia diz que quanto mais eles apertavam, mais o povo... Catuca teu irmão, diga: você não nasceu de novo, ou no evangelho, para ficar recebendo elogio. Você não nasceu para isso. Até porque, se o mundo gosta muito de você, tem alguma coisa errada contigo. Você está aqui para incomodar. Você não está aqui para agradar o mundo. Tiago, quando escreve, ele disse: não sabeis vós que amizade com o mundo, amizade com o mundo é inimizade com Deus. Seja educado, seja cordial, mas cuidado, porque tem limite. Diga para o seu irmão: tem limite. Diga: aliança tem limite. Se não for com propósito, não vá.
Não se assenta nessa mesa. Não participe desse evento. Quem entende isso? Deixa eu pregar Jesus. Esta mulher, por nome Lídia, irmãos, a Bíblia identifica como vendedora de púrpura. E a Bíblia diz que ela é da cidade de Tiatira. Os amantes das Sagradas Escrituras vai observar que quando João escreve às igrejas da Ásia Menor, no livro do Apocalipse, ou da Revelação, como queira, dentre as 7 igrejas da Ásia Menor, está lá a igreja de Tiatira. Lídia é oriunda de Tiatira. Tiatira, propositalmente, ela está situada, porque Deus é sabedor de todas as coisas, certamente na fronteira, aonde vai dar a porta, possivelmente para a Europa. Escute isso aqui, irmãos. E a Bíblia diz que esta mulher, ela é de Tiatira, representante legal, nativa de Tiatira, aonde justamente esta mulher, ela vai observar as ações de Paulo e sua comitiva, e vai convidar de forma constrangedora. Esse constrangimento aqui não é um constrangimento ilegal, é o tipo do convite que, dependendo de onde vem, da maneira que é feito, ele se torna irrecusável. Esse é o constrangimento que Lídia causa a Paulo e sua comitiva. Quando Paulo vai apurar de quem de fato se trata, Paulo vai ver de quanto é importante a presença daquela mulher no meio daqueles homens. A história diz que quando Paulo chega nessa província de Filipos, ele decide procurar um lugar para orar. Embora ele desejou em seu coração, Maico Andrade, seguir para a Ásia. Tiatira fica onde, igreja? Tiatira fica onde, igreja? Diga Ásia. Só que o Espírito Santo, Wellington presbítero, o impede, Márcio Narciso, dele ir para a Ásia, porque Deus tem a sua multiforme graça de trabalhar. Eu me recordo que quando Jesus chama os discípulos, comissiona os discípulos, Jesus diz assim: vá de 2 em 2, anuncie o evangelho, entre nas casas, curai os enfermos, expulsai os demônios. A casa que vos receber, deitai a paz. A que não receber, sacode o pé. Esse sacudir o pé é para você não carregar consigo a cultura da casa. Pés aponta para ensinamento. Então Jesus está dizendo: não pega o ensinamento da casa que não te receber, siga de casa em casa, anuncie o reino. Aí Jesus vai botar: porém não entre na terra de Samaritano. Aí Jesus, irmãos, quando vai visitar Sicar em Samaria, ele não permite que os discípulos entrem na cidade, mas ele só para na margem do poço. E agora ele também não vai adentrar na cidade, na porta da cidade o poço. O que ele vai fazer? Vai ganhar a mulher, e essa mesma mulher, nativa de Samaria, vai ganhar a cidade para Jesus. Jesus tem uma maneira de trabalhar que muitos não entendem. Para muitos a pesca tem que ser de cardume, mas se Deus quiser, ele pega um único, e deste único, quem entende essa palavra, entende esse negócio. Ou você não se recorda daquele moço que Marcos narra? Para atravessar para a província de Gadara, a Bíblia diz que um pé de vento se levanta, e o mar da Galileia, irmãos, é mais plano que a Baía de Guanabara, não tem onda. Mas naquela noite Satanás decidiu se levantar. Para quê? Para que esta alma não fosse alcançada. O que tem de mais nesse menino? Eu vou te dizer. Após o encontro com Jesus, irmãos, qual foi o desejo dele? Entrar no barco de Cristo. Mas Jesus disse: hoje não, hoje você vai voltar para a sua casa, você vai voltar para os seus e vai anunciar quão grande obra o Senhor operou na sua vida. Quem tem mão para levantar aí, que eu tenho algo para te dizer? Deus, através de você, vai alcançar a sua casa. Quem recebe essa palavra? Vai alcançar a tua família. Quem recebe essa palavra? Aquele crente problemático lá vai se converter, e tu vai ver o orgulho que ele vai te dar. Quem crê nessa palavra? Quem recebe essa palavra? Meu Deus.
Então Lídia vai ser alcançada. E a Bíblia está dizendo que após ouvir o que Paulo dizia, ela e toda a sua casa, diga para o seu irmão, há esperança. Diga para o seu irmão, não vai ficar ninguém de fora. Irmão, é para tu se alegrar com essa. Não vai ficar ninguém de fora. Quem tem mão para levantar, irmãos? Quem crê? Quem crê? Quem crê? A Bíblia está dizendo que ela e sua casa é batizada. Agora deixa eu dividir aqui, partilhar contigo. Eu não gosto desse termo, dividir. Deixa eu partilhar contigo aqui uma curiosidade da vida de Lídia. Essa mulher é vendedora de púrpura. A cidade de Tiatira tem como renda per capita a indústria têxtil. Venda de têxtil. O que Lídia faz? O que é a púrpura? Púrpura é um tecido muito caro. Muito caro, irmãos. Para você ter ideia, o menor valor que alguém pudesse adquirir púrpura com Lídia seria o equivalente a 2.000 denários. Quantos mil? Denários. Pastor, qual o valor de um denário? O equivalente ao serviço de um dia. O equivalente ao serviço de um? Equivalente ao serviço de um? Então, se você quisesse comprar, Tiago, Barcelos, púrpura com Lídia, o mínimo que você poderia para adquirir o seu desejo, alcançar o seu desejo, seria 2.000 denários, que equivaliam a quantos mil? O denário, ele é valorizado por um dia, então seriam 2.000. Traduz isso em anos, em meses. Você teria aí no mínimo 6 anos de trabalho para você comprar um tecido com Lídia. Queridos, essa mulher servia e abastecia, olha para cá, a nata da sociedade da época. É essa mulher que está convidando o Maico Andrade, Paulo e sua comitiva para dentro. É essa mulher. É essa mulher. A Bíblia diz que quando Paulo é impedido pelo Espírito a ir pregar na Ásia, Paulo então vai procurar um lugar para orar. E quando ele chega no lugar para orar, adivinha quem está lá? Diga, Lídia. Pastor, onde é que você quer chegar? Irmãos, o dia que o teu dinheiro te impedir de servir a Deus, é que você nunca se interessou em servir a Deus. Quem entende isso? Quem entende isso? Essa mulher, ela recebe Paulo. Mas por que Paulo decidiu entrar na casa dela? Por um simples convite? Não. Paulo é impedido pelo Espírito a pregar na Ásia. Então Paulo fica inquieto, porque um crente, quando é impedido de alguma coisa, ele precisa de reis. Ele precisa de reis. E Daniel disse aqui, clama a mim, responder-te. Então Paulo começa a procurar um lugar para orar, porque o desejo dele era pregar em determinado lugar. E para um pregador, irmão, você deixar de pregar é uma coisa muito ruim. Para quem louva, não conseguir louvar é ruim. Para quem gosta de fazer uma faxina, não poder fazer é ruim. Irmãos, aquilo que você ama fazer, você sem pedido de fazer, a sensação é muito ruim. Sim ou não? Então Paulo fica inquieto e decide orar. Paulo vai orar. E quando ele encontra o lugar de oração, quem está lá? Não foi um simples convite, irmãos. Paulo era um homem observador, irmãos. Paulo, quando ensina o povo de Coríntios, uma das coisas que Paulo fala com o povo de Coríntios era a respeito do discernimento de espírito. Paulo sabia que ela era digna de recebê-lo.
e que de forma alguma procuraria manchar sua imagem ou seu nome. Então Paulo entra na casa de Lídia. A Bíblia diz que ela o recebe. Paulo cumpre o seu propósito na casa de Lídia, segue o seu caminho, anunciando o reino, passa pela prisão. E agora, queridos, a Bíblia diz que Paulo, ele é pego, açoitado, maltratado, hostilizado. Agora imagina o povo local procurando Lídia e dizendo: aquela comitiva que você recebeu na tua casa, está todo mundo em cana. Você recebeu marginais na sua casa. Você recebeu homens indignos na sua casa. É porque quando a gente lê assim, correndo, a gente não imagina, irmãos, os percalços que as Escrituras nos apresentam. Aí, irmãos, Lídia, ela permanece fiel, porque ela sabe quem entrou na sua casa, a maneira como se comportou, e tem mais, Paulo deixou a casa de Lídia abençoada demais. Então, irmãos, após ser açoitado, eles saem da prisão, e adivinha para onde eles tornam? Casa de Lídia. Esta mulher, irmãos, ela marcou a vida dela de uma forma tão tremenda, tão abençoada. Haja visto que se tratava de uma pessoa que temia Deus. Eu vou ter que entrar nisso aqui. A Bíblia está dizendo, verso 14, se puder me ajudar, vamos lá, Brunão. Eu, uma certa mulher chamada, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo, depois que foi batido, a mulher nem batizada era, mas já tinha vida de oração. Tem gente que não assume compromisso porque diz assim: ainda não sou batizado. Ah, fulano, vamos, não, eu ainda não sou batizado. Vai assumir essa responsabilidade? Não, porque eu ainda não sou batizado. É claro que existe o preparo, mas nesse contexto aqui, Lídia já se colocou, irmãos, na brecha para cooperar com a obra e com o reino de Deus. Lídia não procurou dar desculpas para que ela não se colocasse na brecha, para que a obra pudesse difundir. Você ter uma ideia, Lídia, quando Paulo escreve aos Filipenses, Paulo não cita de forma direta ou lacônica o nome de Lídia, mas intrinsecamente Paulo está fazendo ali, dentre os seus agradecimentos, a Lídia, porque a Lídia foi a porta do evangelho difundir na Europa. A história diz que a igreja de Filipenses começou na casa de Lídia. E a pergunta que não quer calar: o que tem impedido aí? Qual é a sua dificuldade? Quais são as barreiras? Pastor, esse culto, ele está com cunho missionário. A igreja é missionária. É porque nós temos visto nesses últimos dias muitas barreiras e muitos argumentos. Através da vida desta mulher, a sua casa foi alcançada, mas não parou somente na sua casa. Às vezes, irmãos, a gente vê o que está acontecendo na região, o que está acontecendo no local onde nós nos encontramos. E a pergunta aqui não quer calar: o que é que nós temos feito para mudar o quadro? Mas pastor, eu não tenho autoridade, eu não tenho sabedoria. Então deixa eu partilhar um negócio com você. Sabe qual foi o primeiro lugar que foi alcançado na vida de Lídia? A casa de Lídia.
Após a sua casa ser alcançada, a igreja de Filipenses se inicia na casa de Lídia. Todas as menções que Paulo faz a respeito aos filipenses, intrinsecamente, ele está falando a respeito de Lídia. E quando você vai ler a carta de Paulo aos filipenses, você vai ver a alegria, irmãos, com que Paulo se refere a esta igreja, que se iniciou, torna a dizer, na casa de Lídia. Talvez Lídia tivesse até motivos para abandonar Paulo na prisão. Talvez Lídia tivesse até motivos, uma vez que Paulo foi preso. E há quem diga que onde tem fumaça, mas Lídia não. Lídia era convicta do que ela queria. Uma pessoa bem sucedida, irmãos, classe alta. Decidiu, Diogo, servir a Deus piamente. Irmão, servir a Deus é decisão. Nós temos até um protocolo aqui, um regimento interno. Nós não batizamos as pessoas pura e simplesmente porque antes de nós prepararmos ela. Primeiro a gente dá todo um discipulado, a gente ensina acerca do batismo. Isso para o cerimonial, que de forma pública a pessoa se revela seguidora de Cristo, e através do batismo ela declara publicamente que é uma serva a partir daquele ato. Mas a verdade é que o primeiro batismo, ele não é quando você é debulhado nas águas. O primeiro batismo é quando você decide a romper com tudo que você sabe que te afasta de Deus. Decisão é essa, irmãos. Se não te debulhar nas águas, não vai passar de um banho. Quem está entendendo? Aí diz para o seu irmão, diga cá para nós. Tu está bem grandinho para alguém te dar banho, né? É sério, irmãos. A gente ri, mas o negócio é sério. Batismo é decisão, irmãos. E a partir daquela decisão, a história de Lídia e de toda a sua casa mudou. Eu creio, irmãos, que Deus está levantando pessoas aqui. Deus está levantando pessoas aqui. Esse discurso não gera muito glória a Deus, não gera muito aleluia, mas esse discurso é que abre as portas das mansões celestiais. Ah, pastor, e a porta? E a promoção? E a honra? Querido, isso vai ser a consequência da atitude que você vai tomar em servir a Deus piamente. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela, de certa forma, com essa propagação da mídia, ela acaba caindo no descrédito. Pois quem mais tem oportunidade de anunciar o reino de Deus e a sua salvação, tem perdido tempo com balela. Porque pregar salvação é o mesmo, escute isso aqui, pregar salvação é o mesmo que abrir mão de seguidores. Só que cuidado a quem de fato você anda seguindo. Você tem que pedir a Deus o plano de rota. Senhor, aonde vai dar esse trilho? Aonde é que eu vou parar? Se eu pegar essa rota, aonde é que eu paro? Quando Lídia observou
que Paulo era um homem sério, que anunciava o reino da salvação, ela cercou ele de uma maneira, presbítero Edmilson, o Anderson, que por mais que Paulo quisesse, ele não tinha como. Lídia disse: se eu sou uma mulher digna, e você vê em mim alguém que teme a Deus, entrai na minha casa, e ali ficai. Paulo não teve como fugir desse convite, missionária Lília. Por mais que ele quisesse se esquivar, Betinha, Paulo olhou e disse: por mais que eu não quisesse, fica difícil de negar esse pedido, pois esta mulher demonstra, de fato, desejar a salvação, não somente a dela, mas de toda a sua casa. Talvez você ainda não tenha entendido, irmãos, quão grande a responsabilidade que você tem. A responsabilidade é muito grande. Você que entrou aqui hoje, que está ouvindo esta ministração, a partir de hoje, não pense que Deus te tem como inocente. A partir de hoje, as lentes do céu estão voltadas para você. Pastor, o senhor está me amedrontando? Não. Eu estou só te alertando que a partir de hoje a tua história muda, a história da sua casa muda, a história da sua família muda. Por quê? Porque você decide mudar. Entende isso? Está na hora da gente parar com as nossas desculpas esfarrapadas e tirar um tempo para Deus. Essa mulher, irmãos, atendia a nata da sua região. Sua cidade era rota comercial. O comércio daquela região passava pela sua cidade. E segundo o historiador, as nações mais poderosas da época compravam com Lídia. Aquela mulher não tinha pouco dinheiro, não. Ela tinha muito dinheiro. Pastor, por que o senhor está falando isso? É porque tem pessoas, porque tem um pouquinho de dinheiro, irmãos, já se acha, já se sente. Todo mundo que se aproxima é porque é o que ela tem, não é o que ela é. Há poder no sangue do Cordeiro, porque para Deus muito mais importante é você do que o que você faz ou o que você tem. O dono da igreja, irmãos, escute isso aqui. O dono da igreja disse ao pastor da igreja primitiva: te digo que tu é Petros, fragmentos de pedra, e sobre esta pedra Jesus bate no peito e diz que edificaria a igreja dele, e as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. Então, se nós somos igreja do Senhor, Ele garante esta obra. Se nós somos igreja do Senhor, é porque a gente usa muito esse versículo quando estamos sendo afligidos, como estamos sendo atacados. Mas eu quero dizer um negócio para você, escute isso aqui. Jesus, Ele garante a sua igreja em tudo. Ele não permite faltar nada. Ele cega os inimigos, Ele te guarda das ciladas, Ele salva a sua casa, porque Ele tem compromisso com a sua igreja. Eu falo isso aqui muito tranquilo, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus já disse, Ele já falou que estabeleceu o ministério dele neste lugar, irmãos. A questão não é a igreja, mas é o lugar, são as vidas em torno, e principalmente a tua que aqui se encontra. Jesus tem compromisso com cada alma aqui, irmãos, presente. Ele tem compromisso com as vidas, irmãos, que ainda nem o conhecem, que através da sua vida, das nossas vidas, essas vidas serão alcançadas. Quem crê nessa palavra? Então o que Ele espera de nós? Uma atitude, irmãos, de se voltar para Ele. A verdade
é você fazer uma autoanálise da sua vida, olhar para dentro da sua casa e observar se o quadro que lá se encontra te traz satisfação. Se lhe traz satisfação, agora se você está insatisfeita, irmãos, você tem que reagir. Você não pode cruzar os braços, você não pode se conformar. Nenhum conforto, irmãos, nenhum conforto pode superar o gozo da salvação. A história dos reis de Israel fala a respeito de um rei. Ele já era rei, sentado no maior trono da terra, porque a nação de Israel é a nação eleita, escolhida pelo Senhor. Muito pequenina, menor que o estado de São Paulo. Pelo que me disseram, até aqui o estado do Acre, do Tocantins. Porém, é uma nação muito poderosa, porque Deus a escolheu. E o que me chama a atenção é que por mais que as guerras se levantem, ninguém pode com Israel. Ninguém alcança Israel, porque Deus escolheu a nação de Israel. Então eu tenho um negócio para te dizer, querido. Se tu olha para o gráfico da sua casa e está inconformado, você entrou no lugar certo. É momento de você se levantar, querido. Esse rei em questão, com trono, com cedro, com toda a regalia, ele fez uma oração. E na sua oração ele disse o seguinte: torna a me dar a alegria da tua salvação. Mas peraí, Davi, você tem palácio, você tem súditos, você tem guardas, você tem tudo. Mas Davi já não tinha a certeza, o gozo, a alegria da sua salvação. Um discurso, né? O pastor, cadê a chave? Não veio hoje. O pastor, e o patrão lá, ore por ele. Hoje não vou falar dele. Hoje o assunto é contigo. Hoje o assunto é comigo. Hoje o negócio é pessoal. É, pastor, é indireta? Não, é direta. É intransferível. É para mexer mesmo com você. É para você sair daqui pensativo, olhar para dentro da sua casa, olhar em teu redor e ver se você está satisfeito com o quadro que seus olhos contemplam. É para você sair daqui revoltado hoje e voltar a orar, voltar a colocar hinos naquela casa. Eu quero orar por você, fique de pé. Por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. As conquistas serão consequência de uma jornada esforçada, sincera e fiel com Deus. Estou sentindo Ele aqui. Eu estou sentindo Ele aqui. Eu sinto Ele aqui. Não caia na síndrome do inimigo. Não caia na síndrome do diabo, de pensar que chegou em algum lugar, que conquistou alguma coisa. Não, querido. Não caia nessa síndrome. Deus tem muito mais para você. E o gozo da salvação, irmãos, não tem dinheiro na terra que pague. Não tem conforto da terra que pague. Não tem relacionamento na terra que pague. O que Deus tem para mim e para a tua vida é coisa grande, é coisa firme. E você irmãos, uma pessoa cheia de Deus, aonde chega o ambiente muda, contagia o ambiente. O que era ruim melhora. Quem aqui, irmãos, não tem testemunho para contar da maneira como chegou e o que Deus está fazendo? Irmãos, o dia que Deus deixar de te surpreender, Ele perde a característica de Deus, porque a função dele como Deus é nos surpreender. Agora não se envaideça com o que Deus está fazendo, porque eu conheço um Deus que dá, mas eu também conheço um Deus que tira. Eu conheço um Deus que enriquece, mas conheço um Deus que promete. Eu conheço um Deus que dá a vida, mas conheço um Deus que também tira a vida.
por você, porque se Deus te ama, Ele não abre mão de você. E te digo mais, a glória desta última casa vai ser maior. Vai andar a bagaio. Quem olhava Paulo chegando nos ambientes, pastor Anderson, ficava observando Paulo. Será que se converteu? Será que mudou mesmo? O perseguidor agora está junto da gente. É bom que as pessoas te acompanhem, porque quanto mais te acompanhar, mais vai se converter. Quanto mais te observar, mais vai te converter. Deixa eu te dizer um negócio aqui. Deus não fez o homem para cair, sim ou não? Mas a Bíblia diz: se por 7 vezes cair, das 7 o Senhor. E a parte boa é que quando você se levanta, as pessoas começam a te olhar. Os arquibaldes e geraldinos ficam observando para ver por quanto tempo você vai ficar de pé. E é nesse tempo que ele se converte, porque quando eles te observam, vê a tua mudança, a tua transformação, o teu comportamento, o teu dialeto, a maneira que tu fala. As pessoas ficam te observando, doido para ver uma queda, mas vão ver a glória de Deus. Vão ver a glória de Deus. Vão ver a glória de Deus. Deram um dia, deram hora para a tua queda, deram um dia, deram hora para a tua ruína, mas Deus manda te dizer: está chegando a hora. Jesus está de pé, com a mão na maçaneta, e a qualquer momento a trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar. Badagai do Marai. Eu sinto a presença dele aqui. Faz, porque o ambiente é teu. Esse lugar é lugar de transformação. Esse mandarabagai, mandarabagai, mandai. Meu Deus, pousa a mão no ombro desse crente aí que eu já vou entregar. Pousa a mão, diga: vou se surpreender contigo. Diga: vou se surpreender contigo. Diga: não se assuste. Se o teu telefone começar a tocar, vão te pedir oração, vão te botar em grupo de oração, vão começar a pedir para você levar para o monte, vão dizer: onde é a tua igreja? Onde é a tua igreja? Eu quero ir lá. Eu estou sentindo ele aqui. Eu sinto ele aqui. Diga para o seu irmão: ele não mudou. Volte a acreditar. Levanta a sua cabeça. Tu é filho de Deus. Tu é filha de Deus. Envergonhados e confundidos são os inimigos de Deus. Os filhos são honrados. Diga: os filhos serão honrados. Tu é filho? Então te prepara para a honra. Tu é filha? Te prepara para a honra. Eu quero orar por você. Eu não vou pedir para você vir à frente, a não ser que seja para se reconciliar com o Senhor. Se tem alguém no nosso meio que reconhece que precisa tomar uma posição, se reconciliar. Primeiro corajoso. Primeiro corajoso. Desce um aqui por gentileza. Desce um aqui por gentileza. Desce um aqui por gentileza. Eu quero orar por você. Quero te fazer uma pergunta. Jesus te decepcionou em quê? Eu vou te dar um conselho. Não baseie tua fé em homens. Firma a tua fé em Deus. Você nunca vai se arrepender. Você nunca vai se frustrar. Você nunca vai se decepcionar. Firma a tua fé em Deus. Por esses dias me enquadraram e me perguntaram: como é que o senhor consegue? Eu falei: eu não consigo, é Ele que me ajuda, é Ele que me sustenta, é Ele que me... Nesse caso aí de mim não tem nada, mas dele tem tudo. Ele é minha luz, Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza. Ele é seu também, então vamos orar a Ele. Estende a mão, irmãos, para cá. Se tem alguém no nosso meio: pastor, estou no processo, estou na crise. Então você vai botar a mão no seu coração, vai ter uma conversa séria com Ele.
O que Deus quer de você? Que você volte a orar, que você volte a colocar hino naquela casa, que você volta a ser aquele crente que você era, que você possa tornar ao Senhor e Ele vai se tornar a voz. E você que aqui se encontra, que ainda não tomou uma decisão de se batizar, queridos, você já está sabendo da verdade. Eu tenho dúvida, venha tirar as dúvidas, irmãos. Enquadra aí os pastores, pergunte, tira a sua dúvida. Venha tirar a dúvida. Porque Deus tem pressa. Deus tem pressa. Quer adorar, Rafão? Ah, se eu soubesse louvar. Pra gente encerrar gostoso. Cadê as meninas do relão? Feche seus olhos aí. Isso, vamos adorar. Feche seus olhos aí. Bondoso Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque diante de tantos fatos, tantas dificuldades, a Tua igreja está aí, Senhor. É o Senhor mesmo e não outro que conduziu o Teu povo. É o Senhor mesmo e não outro que nos trouxe até aqui. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. E eu sei que vai nos ajudar muito. Meu Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Cadê o garoto, Léo? Cadê o amigo? Pega ele, bota pra dentro depressa. Pega ele lá. Chama ele depressa, depressa, depressa. Ó Pai, nós apresentamos essas vidas a Ti. O Senhor conhece o deitar e o levantar de cada um, Senhor. Ó Pai, que o vigor, a seiva, a alegria, a força que vem do Senhor possa nos alcançar, Senhor. Reconhecemos o quanto nós somos dependentes de Ti. Reconhecemos que sem Ti nada, Senhor. Glorifico o Teu nome pela presença das vidas aqui. Toma cada servo e a cada serva, Senhor, que de bom grado vieram Te adorar e receberam a Tua palavra. Agora, Senhor, toma a vida do irmão Lopes. Fortaleça a vida do irmão Lopes. Ajuda ele, Senhor, a dirimir as dúvidas. Que através do comprometimento ele possa crescer na graça, no poder e no entendimento. Apresenta a vida do Teu servo a Ti, Senhor. Abençoa a vida do Teu servo, Senhor. Sustenta ele na terra do vivente. E glorifica o Teu nome na vida do Teu Filho. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Diga graças a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus?